Tinha sido um dia agitado e confuso. Isso já era normal para Carla. A única forma de aliviar um pouco a tensão era ir em uma padaria próxima do local onde trabalhava. Olhou em seu relógio que marcava 7 em ponto. Chegou na padaria, pediu um delicioso croissant de queijo e um refrigerante bem gelado. O frio do inverno intensificava o sabor daquele lanche. Ela estava aliviada, afinal era sexta-feira e finalmente teria um fim de semana para descansar. Alguns minutos depois, comeu o último pedaço, terminou de beber o refrigerante, pegou suas coisas e foi em direção à estação de metrô. As pessoas andavam às pressas de um lado para o outro, afinal, era a hora do rush. Tudo o que ela precisava agora era descansar. A mente acelerada pelo corre-corre aos poucos foi se acalmando. Então ela fechou os olhos, buscando sentir-se mais à vontade, e focou seus pensamentos nas coisas boas. Pegou-se pensando na próxima viagem de férias e no delicioso croissant que tinha acabado de comer. Surgiram também algumas lembranças de sua infância e, mesmo com o barulho da estação, Carla adormeceu. Quando acordou, não sabia exatamente quanto tempo havia se passado, mas percebeu que a estação estava completamente vazia. Olhou em seu relógio de pulso e constatou algo estranho. Ainda marcavam 7 horas em ponto. Carla pensou que, sei lá, de repente a bateria do seu relógio deve ter acabado. Aos poucos se levantou e percebeu também que as luzes da estação estavam muito fracas e algumas até falhavam de vez em quando. Pegou o celular para tentar ligar para seu marido, mas o aparelho não funcionava. Passou a sentir-se incomodada, de alguma forma ansiosa à espera de seu merecido descanso. Alguns minutos depois, o metrô chegou tão vazio quanto a estação e parecia ter uma espécie de fumaça branca saindo dele. As portas se abriram e, neste momento, Carla sentiu calafrios. Apesar do medo inexplicável, entrou no metrô. A sensação era estranha, mas tudo o que desejava era sair dali e tomar um bom banho. O metrô começou a andar e, na caixa de som, surgiu uma voz muito grossa. Anunciava a partida e a próxima plataforma. Carla não entendeu nada e riu pensando ser algum tipo de brincadeira. Ela fechou os olhos e contou até 10 para tentar descansar mais um pouco. Não adiantou. Aquele vagão vazio estava incomodando-a muito. E ela resolveu andar e ver se encontrava outro passageiro, pois estava sozinha e temia ser assaltada. Não encontrou ninguém, e aquele frio só estava aumentando. Caminhando lentamente pelos vagões, teve sua percepção prejudicada pela iluminação fraca e sua visão se tornou um pouco turva. De repente, ela enxerga um menininho sentado, chorando. Aproxima-se com muito receio e pergunta se está tudo bem. O menino a empurra e grita: "Sai daqui!" O som da voz é incrível e assustadoramente alto. O vagão treme e as janelas criam pequenas rachaduras. Assim como o local, as pernas dela começam a chacoalhar. O que está acontecendo aqui? Quem está fazendo essa brincadeira idiota? Carla sentiu seu corpo esfriar, tremia e estava ofegante. Enquanto isso, o menino correu em direção aos vagões da frente até sumir. O metrô parou e as portas lentamente se abriram, fazendo um som familiar, rotineiro que todos os dias significava: ok, você pode ir para casa. Desesperada, Carla correu para uma das saídas e, no mesmo instante, algo pareceu que o lançou de volta para o interior do transporte, como uma rajada violenta de vento. O impacto foi tão forte que Carla tropeçou em um dos bancos e bateu a cabeça na parede. Apagou novamente. Ao acordar, ela estava sentada e agora o vagão tinha passageiros. Muitos. As pessoas conversavam, mexiam no celular, liam livros, cantarolavam. Então ela soltou um suspiro de alívio e pensou: ufa, isso aí deve ter sido apenas um pesadelo. Olhou para o mapa, que indicava o próximo destino, e
Viu que a próxima estação era dela, e isso lhe trouxe ainda mais paz. Contudo, algo ainda lhe incomodava. Mesmo estando bem agora, sua mente ainda estava inquieta e buscava por respostas para esclarecer como havia entrado ali. Ela deveria estar ainda na estação, pensou. Algum tempo depois, algo roubou a sua atenção. Ela sentiu-se observada, como se todas as paredes do lugar tivessem olhos. Percebeu as pessoas no vagão. Eram rostos e mais rostos e a estavam encarando sem expressão alguma. Tudo bem, senhorita? Todos perguntavam ao mesmo tempo. Senhorita, você está estranha. A situação voltou a se tornar sombria à medida que era pressionada por múltiplas vozes. A paz novamente deu lugar ao medo e ao desespero de entender que o pesadelo era real e naquele momento não tinha fuga. Ela não sabia o que fazer e talvez nem havia o que pudesse fazer para acabar com sua angústia. Ela percebeu um tom irônico nas perguntas e os passageiros começaram a rir e a debochar delas. Sacaneavam traumas, apelidos e situação de bullying que há muito tempo haviam ficado para trás, mas que um dia a fizeram sofrer. Carla gritou e pediu para que parassem. Seus estranhos, parem de rir de mim! Essa brincadeira de mau gosto já foi longe demais! O som das gargalhadas era ensurdecedor e só aumentava. Parem! Parem com isso! Ordenou novamente, correndo para outro vagão e esbarrando em todos os seus opressores. Aos poucos, as pessoas foram sumindo e as gargalhadas se foram também. Ela não acreditava que acontecia aquilo. Ainda vivia o pesadelo. A cada segundo, as coisas ficavam mais estranhas e seu peito se enchia de um pavor irracional. A impressão que está tendo agora era de que entrou em outra dimensão. Já tinha ouvido muitas histórias a respeito de projeção astral e coisas do além. Supostamente um universo paralelo onde tudo é sombrio. No entanto, nunca tinha acreditado naquelas coisas. Sua cabeça doía muito. O vagão novamente desacelerou. No entanto, não parecia que ia parar. Manteve um ritmo muito lento e, do lado de fora, flashes de luz muito fortes começaram a invadir, passando pelas janelas. Carla não conseguia enxergar direito devido à forte claridade dos raios solares que surgiam. Fechou os olhos e só os abriu quando ouviu uma voz chamar seu nome. Ao olhar para fora do vagão, que neste momento andava muito devagar, ela viu aquele menino que a havia empurrado. Sentiu um misto de pavor e raiva e gritou. A imagem sumiu. Ela ficava mais descrente de sua sanidade mental. De repente, ouviu a chamada na caixa de som do vagão. Das caixas de som, uma voz de criança disse: Eu também preciso ir para casa. Me ajude. A voz foi sumindo aos poucos. O medo permanecia. Carla precisava sair daquele metrô. Não aguentava mais viver aquela experiência. A voz que saiu pelas caixas seria do menino que havia visto? Ela não tinha as respostas. Com isso, o metrô voltou a acelerar e as imagens de uma família surgiram na janela. A essa altura, Carla já imaginava estar louca. As imagens que se formavam de maneira espectral mostravam um casal e seu filho. Brincavam felizes em um parque, sorriam e corriam de um lado para o outro. Uma família linda. Ela continuava assistindo aquele cinema fantasmagórico em meio à névoa branca que percorria todo o vagão. Pôde assistir, todos se divertindo e ao final do dia se preparando para voltar para casa, pegando toalhas e cestas de piquenique. Mas, pelo caminho, o carro onde estavam foi parado por marginais que sequestraram o menino sem dó e roubaram o carro. Dali para frente, os pais do menino sofreram muito, realizando buscas por meses sem nunca encontrar respostas. Carla chorava. Estava começando a entender algo em tudo aquilo. Talvez estivesse fazendo um pouco de sentido aquele momento em meio a tanta confusão, terror e medo. Quando as imagens sumiram,
ela novamente viu o menino sentado na última poltrona do vagão. Mas ele não chorava mais, apenas a observava. Carla, então, se aproximou do menino muito emocionada e disse: Por que eu? Senti teu coração e soube que no mesmo momento você poderia me ajudar, respondeu o espírito infantil. Carla, me chamo Jonas. Encontre minha família e diga que eu os amo. Vou falar onde os sequestradores enterraram meu corpo. Carla ouviu as coordenadas e que o menino tinha a dizer. Algum tempo depois, ela foi tomada por uma sensação maravilhosa. Fique em paz, eu vou falar com sua família. O menino deu a ela um sorriso e, da mesma forma que apareceu, foi sumindo lentamente. As caixas de som do vagão começaram a anunciar a estação na qual Carla descia todos os dias. E então, ela sentiu um enorme alívio no peito, enquanto podia ver as luzes do vagão, antes fracas, voltar a iluminar com força total. Viu que o metrô tinha acabado de parar na plataforma. Lar docilar, pensou Carla, não conseguindo esconder a alegria que sentia no peito. Assim que saiu do metrô, lágrimas ainda escorriam em seu rosto, mas estava feliz agora. O que tinha acabado de vivenciar ia além de sua compreensão. Ao pôr um pé para fora da plataforma, uma voz ecoou por toda a estação embalada pelo vazio. A voz era conhecida. Ela sentia que a criança ia além da mera compreensão humana. Era um aviso, um sinal. Precisamos de coragem e do amor para fazer tudo se ajustar no universo e nas demais existências. Era o divisor de águas entre o medo e o correto. Apesar de assustadora, essa era sua missão: ajudar aquele espírito a achar seu caminho de paz, e o mesmo ocorria com ela, pois havia chegado ao seu destino e também poderia descansar agora.